Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo. E enquanto eu estou iniciando o vídeo aqui, nesse momento aparece aí, ó, uma notificação aqui no celular. Eu gravo pelo celular, então tá aparecendo a notificação ali, ó, aqui no cantinho da tela. Varmeiras. Vamos conversar sobre isso? Ah, meus queridos, é isso daí. Acho que vocês perceberam que na noite de ontem eu não coloquei o vídeo no pós-jogo. Não coloquei o vídeo no pós-jogo por causa de alguns fatores específicos. O primeiro deles é que eu não gostei do jogo do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras fez uma partida desconexa, uma partida muito ruim, uma partida pobre, tecnicamente e taticamente. O Palmeiras, ele só funcionou do primeiro bloco. O segundo bloco do Palmeiras e o terceiro bloco do Palmeiras, em muitos momentos da partida, eles simplesmente não funcionavam nem na marcação, para conter o avanço dos espaços do São Paulo, e também nem no poder de criação, para criar chances realmente claras de gol. Obviamente que uma que outra ali foi criada, isso é inegável, inclusive criadas e desperdiçadas. Mas a ilustração, né, do jogo em si, ele não me agradou. Ele não me agradou. E é interessante a gente observar esse momento agora em que o Palmeiras começa a ser municiado por jogadores tecnicamente melhores, e aí tem o Paulinho para chegar, tem o Maurício para voltar, tem a possível contratação aí do Evangelista, que tá ali, né? Contrata? Não contrata? Eu não sei se já se confirmou, tinham suspendido por causa dos exames, iam refazer exames, enfim. Então assim, esse momento agora é o momento da gente começar a enxergar que a comissão técnica do Palmeiras, ela tá sendo municiada. Ela tá sendo municiada. E nesse momento, de forma proposital ou não, ou apenas por uma questão de planejamento de equipe mesmo, pressão externa, cobrança da torcida e até a pressão interna, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, coloca a comissão técnica como o escudo novamente da equipe. Porque quando ela traz jogadores tecnicamente melhores para a equipe, não tem desculpa. Não tem desculpa. Até hoje, em muitas atuações ruins do Palmeiras, o torcedor do Palmeiras sempre o mais passa pano. Ah, o Palmeiras não jogou bem porque não tem banco. Ah, o Abel tá tirando leite de pedra. Ah, o Abel tá fazendo milagre. Ah, o Abel tá tirando coelho da cartola. Ah, o Abel tem um plano. E até o próprio técnico também falando isso, né? Que o elenco é curto, que isso, que aquilo, que os jogadores são da base. Agora, as desculpas, elas começam a sumir, né? Na verdade, assim, os apoios começam a sumir. E aí as responsabilidades, elas começam a ter que ser elencadas de uma maneira mais pontual, porque a diretoria começa a investir, começa a municiar. Eu sei, calma, tranquilidade. Eu sei que é muito cedo ainda para falar. Isso aqui não é um ataque à comissão técnica do Palmeiras. Mas o Palmeiras não pode continuar mostrando o futebol que mostrou ontem. Em muitos momentos da partida, principalmente nos 25 primeiros minutos, quem se mostrou melhor, mais dominante e parecia jogar no Morumbi, mesmo com a torcida do Palmeiras unida e gritando o tempo todo, era o São Paulo. A marcação do Palmeiras, ela era tão pobre, ela era tão espaçada, o Palmeiras não conseguia ganhar corpo no meio-campo, não conseguia ganhar densidade de jogo no meio-campo. E lembra uma vez que a gente falou que quem tem o meio-campo provavelmente tem o domínio, a posse de bola, o controle do ritmo do jogo. E o Palmeiras não tinha isso ontem. Na verdade, quem avançava linhas, pra minha surpresa,
Porque várias e várias vezes eu vim aqui e falei pra vocês, olha, eu acho que o São Paulo vai jogar por uma bola, só que o São Paulo partiu pra cima no começo. E talvez essa postura do São Paulo tenha meio que quebrado as pernas ali do Palmeiras, que não esperava por isso. Não esperava por isso. Então, até mesmo em boa parte do primeiro tempo, o São Paulo foi superior ao Palmeiras. Foi superior. O Palmeiras começou a equacionar isso depois dos 25 minutos ali, 30 minutos. O Palmeiras começa a reter um pouco a bola mesmo no seu espaço defensivo e começa a tentar propor algumas coisas, alguns chutes em longa distância. Mas quando precisa ficar propondo chutes em longa distância, é que a situação, né? A criatividade, ela tá baixa. E aí, mais um ponto ontem foi a estreia do Vitor Roque, que chegou sendo jogador titular. Eu acho que fez boas movimentações. Eu acho que foi um início muito bom. Mostra que é um jogador forte, é um jogador que sobe a linha na marcação, é um jogador que tem uma movimentação, um passe mais refinado ali na bola. Obviamente que ele não fez muita coisa ontem. Na verdade, o posicionamento dele ele acabava ficando um pouco ilhado justamente pela falta de domínio no meio-campo do Palmeiras e pela falta de criatividade. Então não tinha ninguém para municiar o Vitor Roque. O Palmeiras é um time que claramente joga mais pelo lado direito, é penso, e trabalha mais em chuveirada e pela ponta do que para municiar o Vitor Roque, por exemplo, num setor central. E o Vitor Roque tem essa característica de trabalhar setor central. Só que o Palmeiras não está acostumado a jogar assim. E ontem ficou claro, porque o Vitor Roque muitas vezes ficava um pouco isolado. Se não era ele subir, ele adiantar a marcação e tentar ali dar um bote, tentar fazer alguma coisa diferente, ele ficava completamente ilhado. Aos poucos o jogador também vai começando a entender, né? Essa questão ali periférica da sua movimentação através do campo. Mas é um jogador que vai colaborar muito, mas muito mesmo. Agora, a comissão técnica também precisa ter criatividade, precisa ter estudo tático, precisa ser uma equipe dinâmica que joga, né, com um repertório, um leque amplo e criativo, porque agora tem peças e está municiada para isso. Segundo tempo foi um espetáculo de horrores, porque no segundo tempo as duas equipes começaram a se cansar e aí no final era um futebol bem morto. O Palmeiras começou a fechar a casinha, né? Teve as clássicas substituições que eu nem vou entrar no mérito de comentar aqui. E o São Paulo fez até uma pressãozinha, só que os caras também estavam sem gás. O Lucas já tinha saído, já tava com bolsa de gelo, o jogador do Palmeiras já tava com bolsa de gelo. Enfim, tava, né, um espetáculo de horrores no final do jogo. Muito ruim. E aí, dentro do jogo aconteceu aquele lance. Aquele polêmico lance. Na plataforma vizinha, obviamente que eu fui cobrado imediatamente. Eu coloquei um vídeo, logo que aconteceu o lance, falando assim, pessoal, eu não gosto desse tipo de lance, esse tipo de lance, ele acaba destruindo, ele acaba ofuscando a partida, e ele se torna o centro das atenções. E cara, naquele momento, eu tava sendo muito sincero, porque eu falei assim, olha, eu não tenho uma opinião formada ainda sobre o lance. Aí eu coloquei o lance, coloquei umas imagens paradas, né, coloquei o meu ponto de vista, o meu ponto de interrogação para as pessoas que ali estavam. E, mano, não demorou muito para eu receber mensagens, inclusive de pessoas que sempre acompanham aqui, mensagens falando assim, ah, sempre te acompanhei pela coerência, agora você tá sendo clubista, deixando de seguir. Mano, eu simplesmente não entendi porque eu tava sendo clubista, porque eu falei no vídeo que eu estava em dúvida. E mesmo assim, em alguns comentários ali da galera, eu ainda comentei. Eu falei assim, olha, eu tô mais pro não do que pro sim. Mas eu preciso observar de outros ângulos para eu poder concluir. É engraçado que hoje em dia na internet a gente sempre tem que vir com um posicionamento pronto. Com uma ideia pronta. Você não pode ter dúvida. Porque se você tiver dúvida, você tá sendo clubista. Se você ter uma opinião contrária dos outros, você tá sendo clubista. Se você for com a maioria, aí sim você é o legal, você é o bacana. A internet é uma coisa engraçada porque ao mesmo tempo que as pessoas elas querem legitimidade, transparência, sinceridade, elas reprimem quando o cara é sincero. Tá ligado? O cara chega e fala assim, ó, eu tô na dúvida. Falam que tô sendo clubista. Mas peraí, eu tô sendo clubista por estar na dúvida?
Eu coloquei o vídeo até pra saber a opinião da geral. Ô, galera, o que vocês acham? E aí, é por isso que eu não trouxe o vídeo aqui antes. Ontem, né? No pós-jogo. Porque eu falei assim, eu preciso analisar esse lance de outros ângulos. Preciso ver, rever. Porque, assim, galera, eu não sou profissional de arbitragem. Então, eu não tenho a mesma visão, a mesma acurácia. É normal eu ter dúvidas. Agora, não é porque eu tenho dúvidas que eu sou clubista, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é isso. Eu vi o lance de 4 ângulos diferentes. Até então, lá, no vídeo que eu coloquei, eu tinha visto apenas de um. O que tinha mostrado na TV. Depois eu vi alguns amadores também, galera filmando. E assim, sendo sincero, eu não acho que foi pênalti. É foda eu ter que falar isso porque eu terminei o jogo com um sentimento de frustração. Eu não terminei o jogo comemorando. Eu terminei com um sentimento de frustração falando assim, putz, que chato, mano. Poderia, sabe, ter sido um gol de boa mesmo, dentro do jogo, na dinâmica própria do jogo. Classificação seria muito mais legal, a gente ia zoar, a gente ia brincar e tal. Agora vai virar, né, um converseiro em cima disso, e aí vai ofuscar. E não deu outra, não deu outra. E ninguém tá falando da final, ninguém tá falando dos aspectos do jogo, ninguém tá falando da estreia do Vitor Roque. Tá todo mundo lenha no lance polêmico. Falando que a federação quis um Palmeiras e Corinthians e tudo mais, enfim. Pessoal, eu coloquei minha opinião sincera aqui, tá? Depois de analisar e tudo mais, eu acho que não foi pênalti. Inclusive, eu vi alguns jogadores aí comentando e tudo mais, né? Muita gente falando que não foi pênalti. Muitos palmeirenses falando que não foi pênalti. E eu acho que realmente não foi pênalti. Aí tem aquele pessoal que fala assim, ah, mas 2022 e tal. Eu não acho que um erro justifica o outro. Eu não acredito que o futebol tem que ser o somatório dos erros. Ah, ó, roubaram vocês em 2022, então agora é nossa vez de dar o troco. Não, eu não acho que questão de pênalti e injustiças dentro da arbitragem, ela é cumulativa. Pelo amor de Deus, não, não. Eu acho que o futebol ele tem que evoluir sempre. Agora, uma coisa é fato. Os torcedores do Palmeiras, eles não vão sair com um ofício para a Federação Paulista falando assim, olha, nós não queremos a classificação, Federação, porque estamos apresentando aqui um ofício de que o pênalti, né, ele não foi pênalti. Quem tem que brigar por isso é os torcedores do São Paulo. Eu vi muitos torcedores do Palmeiras fazendo meme e tudo mais, e a galera descendo a lenha nos caras. Até eu coloquei hoje de manhã lá uma brincadeira para dar uma zoada. Mano, quem tem que cuidar disso, quem tem que brigar por eles, são eles mesmos. Por quê? Quando aconteceu e quando acontece com a gente, é a gente que fica aqui gritando os rosinhos. Agora, uma coisa é verdade. No período de ato esportivo, que é a pausa dos jogos, por que os dirigentes não se reúnem e pressionam CBF e federações em prol de uma arbitragem mais justa, mais profissional? Aí já teve gente falando, né, eu vi um vídeo do Mauro César, né, o Mauro César falando que estraga o futebol, isso, é uma sacanagem e tudo mais, e a galera já falando lá, mas você passa pano lá pro lance do Campeonato Carioca, tava falando do Flamengo lá e agora vem falar do Palmeiras, são situações diferentes, né, ali é um lance de impedimento e a gente tá falando de um lance de pênalti. São situações diferentes. E outra coisa, a própria federação saiu e falou ali, ó, o Vasco sabia da condição da linha, da espessura da linha. O Vasco sabia disso. Inclusive, né, os caras... calou a boca lá dos caras. Agora, o que a Federação Paulista vai falar? Nas redes sociais, a Federação Paulista age como se nada tivesse acontecido. Ah, é um lance interpretativo. Cara, em muitas profissões hoje, a gente não tem mais a interpretação. Tem que ser mais protocolar. Ela não pode ter essa questão de, é a interpretação. Já falei isso aqui em outras vezes. Eu fui dormir muito frustrado ontem, por N fatores, tá? Eu não gosto quando as coisas acontecem assim, e tá aí a minha opinião. Então, pessoal lá, clubista e tal, não, eu não tô sendo clubista não. Eu estava em dúvida, até por isso que eu nem coloquei o vídeo aqui ontem. Porque eu falei assim, eu vou esperar, vou me municiar de todas as informações, de todos os ângulos, para eu poder trazer uma opinião, porque lá na rede social vizinha,
é mais dinâmica. Você vai lá, coloca uma opinião, é vídeo rapidinho, é coisa assim, sabe? Papo. Aqui não, aqui a gente aborda com mais calma, com uma explicação maior, com justificativas. Agora, uma coisa que é sacanagem é que eu vi corintiano reclamando. Pô, os caras tiveram um lance lá de falta no Corinthians, que expulsaram uma vez, né? Teve o jogo entre Corinthians e Mirassol, e o jogador do Mirassol foi expulso. O jogador do Corinthians fez a mesma falta, do mesmo jeitinho, igualzinho, e não foi expulso. E os caras vêm falar ainda. Eu vi lá um perfil do Corinthians falando assim: o que me preocupa não é o Palmeiras, não é o Abel, não é o Vitor Roque. O que me preocupa é a arbitragem do Palmeiras. Aí eu falei assim: ah, mano, pô, os caras estão forçando também, vai. Corintiano reclamar de arbitragem. Você é louco? Você é louco. E aí, Neto? Quais as expectativas para Palmeiras e Corinthians? Se o Palmeiras jogar igual jogou ontem, perde. Sendo muito claro. Ó. Fluminense. Flamengo. Atlético Mineiro. Ganham do Palmeiras de ontem. Até o Corinthians, lá em Itaquera, caiu em Itaquera, é operado no bisturi cego. Centro Cirúrgico Itaquera. A galera vai falar do Allianz agora, né? Caiu no Allianz. Vocês são foda. Ó. Mas vamos lá. Lá em Itaquera, os caras até vencem da gente, viu? Se o Palmeiras continuar com o futebolzinho que apresentou ontem, porque o time do Corinthians hoje ele é melhor que o time do São Paulo. O time do São Paulo não... O time do São Paulo é o Oscar e o Lucas ali. Não é muito mais do que isso, não. Vamos lá, meus amigos. Quero bater um papo com você sobre finanças aqui. Flamengo refaz o orçamento com a sua expectativa / meta orçamentária para 2025 e chega a 1,4 bilhões. Depois da chegada do presidente BAP, né, o atual presidente do Flamengo, por falar em presidente... Ontem a Leila, ela propôs aquela saída da Comebol para CONCACAF, vocês viram? Eu coloquei um vídeo, até um pouco fora de horário, para falar sobre isso. O vídeo tá aí, é o vídeo antes desse aqui. Quiser lá dar uma assistida, a gente explicou lá certinho. Ela vai falar com os dirigentes brasileiros para tirar a filiação da Comebol. A gente discutiu alguns pontos e algumas abordagens sobre essa opinião da Leila, que eu acho que é muito mais um marketing social do que realmente algo viável, assim, sabe, que vai acontecer. Mas enfim, tem a discussão lá pra quem quiser. Depois da chegada do BAP aí, ele começou a reformular um pouco o fluxo de caixa do Flamengo, desfez alguns negócios, né, porque a venda do Alcaraz foi basicamente desfazer o negócio que a outra diretoria tinha feito. Ainda teve a saída de alguns jogadores, como por exemplo o Gabigol, que puxava muita folha salarial, que tinham salários altos, e teve a contratação de jogadores com salários bem mais discretos. Então ele foi organizando as coisas. O Flamengo no início do ano tinha 20 milhões de euros para fazer em contratação, agora eles ampliaram um pouquinho a régua. O Flamengo tem 30 milhões de euros para contratações nessa temporada. Então eles aumentaram um pouco esse valor, ganharam 10 milhões de euros aí de gordura, depois da reformulação sobre a questão do fluxo de caixa, que era a preocupação da gestão que assumiu aí o Flamengo. E agora, o Flamengo tem uma nova meta orçamentária que é de 1,4 bilhões, mesmo com o estádio. Mesmo com o estádio. Então, paralelamente a isso, a questão do estádio vai caminhar, vai continuar. É óbvio que eles estão estendendo um pouco esses prazos, né? Inclusive, muitos torcedores não gostaram dessa notícia. Mas os planos de estádio continuam. E paralelamente a isso, o Flamengo prevê 1,4 bilhões. O Palmeiras ele vem logo atrás. Vem com uma meta orçamentária de 1,38 bilhões. E mais uma vez, isso mostra essa corrida. É que assim, é que o Flamengo agora ganhou um fôlego, né? Os caras fizeram ali, mexeram na contabilidade e ganharam fôlego para 1,4. O Palmeiras está
com a expectativa de 1,038. Eu acho que pode bater até mais, porque é bem provável que alguns garotos da base aí serão negociados ao longo dessa temporada. Então acho que o Palmeiras pode fazer ali 1,1 ou até chegar próximo do 1,2, dependendo como for. Tem algumas negociações de patrocínio também que entraram novas aí. Então essa meta orçamentária, essa previsão orçamentária do Palmeiras foi um valor aproximado e foi feito antes de algumas novas movimentações. O Flamengo não. O Flamengo há 2 dias refez a sua meta orçamentária. Informação aqui é do Globo.com. Eu também vi lá no canal do Paparazzo Rubro Negro. E aí eu falei assim, pô, vou bater um papo com a galera sobre isso, que eu sei que a galera gosta bastante, sempre da gente trazer essa corrida financeira e estrutural das duas equipes, que hoje eu considero as equipes que são mais saudáveis no futebol brasileiro. Tá bom? Coloca aí nas opiniões o que vocês acham a respeito disso. Tamo junto. Valeu, falou, até mais.